Existe um arquivo, redigido em linguagem burocrática e fria, que descreve o dia em que uma doença infectou 16.000 pessoas, matou 1.000, atravessou 25 estados e chegou a mais de uma dúzia de países, e cujas projeções, no papel, previam a multiplicação por 10 a cada nova geração de contágio. Nenhuma dessas mortes aconteceu. Nenhum vírus saiu daquela sala. E ainda assim, os homens que estavam presentes deixaram o prédio como se tivessem sobrevivido a uma guerra real. Você já sentiu isso antes, não a doença, o outro sintoma. Aquele instante em que uma notícia não confirmada se espalha mais rápido do que qualquer fato consegue alcançá-la. Um grupo de mensagens. Uma manchete pela metade. O corpo reage antes da mente verificar. É essa sensação, o medo que corre à frente da verdade, que vamos abrir aqui. O que os registros escondem não é sobre a doença em si. É sobre o instante em que homens com acesso a exércitos, vacinas e satélites perceberam, ao vivo, que não havia absolutamente nada que pudessem deter, porque a coisa que estavam combatendo nunca tinha saído do papel. Nos próximos 13 minutos, vamos desenterrar não apenas um exercício classificado, mas a patologia institucional que ele revelou. Uma que ainda pulsa hoje, toda vez que uma sociedade inteira entra em pânico por algo que ela mesma inventou. Guarde esta imagem: um frasco de vacina vazio, lacrado, com a etiqueta simulação, tratado, da primeira à última hora, como se fosse real. Junho de 2001. 3 meses antes do mundo mudar por outro motivo. Uma sala de conferências dentro da base aérea de Andrews, em Maryland. Palco montado como um teatro, luzes baixas, uma longa mesa ao centro. Ali se reuniram ex-secretários de Estado, ex-diretores da CIA, um ex-senador. Eles não estavam ali para um debate. Estavam ali para representar o governo dos Estados Unidos durante um ataque biológico. Um ataque que não existia em lugar nenhum, exceto no roteiro que os organizadores haviam escrito. O exercício se chamava Dark Winter. Segundo o Centro Johns Hopkins para Estratégias de Biodefesa Civil, uma das 4 instituições responsáveis pelo projeto, ao lado do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, o objetivo era simples: descobrir o que aconteceria se autoridades reais fossem colocadas diante de uma epidemia de varíola deliberadamente provocada. O ex-senador Sanan interpretou o presidente dos Estados Unidos. Um governador em exercício interpretou a si mesmo. E aqui está o que ninguém tinha experimentado antes. O medo, dentro daquela sala, era genuíno, mesmo sabendo, cada segundo, que a varíola não existia fora daquele roteiro. O cenário avançava em 3 atos, ao longo de 14 dias simulados. No primeiro ato, poucos casos, confusão. No segundo, a doença já havia sido confirmada em múltiplos estados. Hospitais sem capacidade de resposta, vacinas insuficientes, governadores exigindo controle sobre a Guarda Nacional, que o governo federal recusava ceder. No terceiro ato, o roteiro oficial do exercício registrava 16.000 casos confirmados, 1.000 mortos, e uma projeção formal apresentada à mesa, mais 17.000 infecções nos 12 dias seguintes, com o número de mortos multiplicando por 10 a cada nova geração de contágio, contra um inimigo que ninguém, até o fim, conseguiu identificar. Note o detalhe: ninguém ali estava tratando aquilo como jogo. Era exatamente a sensação que você reconheceu no início deste vídeo, o corpo reagindo antes da verificação. Só que, desta vez, o corpo em pânico controlava exércitos. Os pesquisadores por trás do projeto, Tara O'Toole e Tom Inglesby, do Hopkins, e Randy Larsen, da Analytic Services, haviam modelado boa parte da epidemiologia da simulação em um surto real, um episódio histórico documentado de varíola, na Iugoslávia, em 1972. A ironia é precisa: a peste de Dark Winter nunca existiu como evento, mas sua anatomia, seu comportamento estatístico, vinha de um contágio genuíno, que havia acontecido décadas antes, em silêncio, longe das manchetes ocidentais. O exercício terminou. Ninguém morreu. E, ainda assim, segundo relatos posteriores de participantes, a sala saiu em silêncio, o tipo de silêncio que só acontece depois de algo real. Um silêncio que carregava a pergunta que só o restante deste episódio vai responder.
O que, exatamente, aquelas pessoas temiam, se não havia doença nenhuma para temer? No começo, chamamos isso de assimulação. Um nome técnico, distante, seguro. Um exercício de mesa, contido dentro de 4 paredes e um roteiro. Um problema logístico. Quantas doses de vacina existem, quantos hospitais aguentam a demanda, quantos dias até o colapso da cadeia de suprimentos. Mas a distância técnica é uma ilusão que dura pouco, porque o que Dark Winter mediu, sem nunca declarar isso como objetivo, não foi a resposta de um sistema de saúde. Foi a resposta de uma mente, treinada, experiente, blindada por décadas de poder, diante da possibilidade de perder o controle. Isso tem nome na psicologia comportamental. Em 1972, o mesmo ano do surto real que serviu de esqueleto estatístico para a simulação, o psicólogo Irving Janis publicou uma pesquisa sobre um padrão que batizou de pensamento de grupo. A tendência de indivíduos altamente qualificados, reunidos sob pressão e unidos por lealdade mútua, a suprimirem dúvidas, superestimarem a própria capacidade de julgamento e tratarem o silêncio dos colegas como concordância. Não é defeito de caráter. É consequência previsível da arquitetura social do poder, e é exatamente esse padrão que observadores de Dark Winter descreveriam, anos depois, ao revisitar as gravações da sala de decisão. E aqui a lente começa a se aproximar. Os relatos de dentro daquela sala descrevem uma escalada, que não seguiu protocolo nenhum, exigências de fechamento de fronteiras estaduais sem base logística, debate sobre suspender liberdades civis em nome da contenção, e, em determinado momento, a proposta de federalizar a Guarda Nacional contra a vontade explícita dos governadores. Nenhuma dessas decisões foi tomada com base em dados sólidos. Todas foram tomadas sob a pressão de um relógio que não existia, porque a epidemia, lembre-se, era fictícia do início ao fim. O padrão se repetia a cada nova informação, mais casos relatados, mais decisões impulsivas, menos deliberação. A ficção acelerava, mais rápido do que a razão dos participantes conseguia processar. Vale voltar àquele surto real de 1972, na Iugoslávia, que serviu de esqueleto estatístico para a simulação. Segundo registros da Organização Mundial da Saúde, a resposta ao contágio verdadeiro envolveu lei marcial, fronteiras internas fechadas por decreto, dezenas de milhares de pessoas em quarentena forçada e uma campanha de vacinação que alcançou quase toda a população do país em poucas semanas. A simulação americana, quase 30 anos depois, reproduziu o mesmo impulso institucional diante de uma ameaça que sequer existia: fronteiras, força, controle. A diferença é que, dessa vez, não havia vírus algum para justificar o reflexo. Por volta do 8º minuto desta história, chegamos ao ponto de virada, porque anos depois, uma análise acadêmica publicada sobre o exercício, revisitando seus próprios documentos internos, apontou algo que os organizadores não haviam planejado revelar. Dark Winter havia sido desenhado para testar a infraestrutura de saúde dos Estados Unidos. Mas o que ele realmente expôs foi a arquitetura psicológica, de quem detém poder quando a certeza desaparece. Um relatório posterior do próprio Army War College chegaria a criticar o exercício, por exagerar a extensão da ameaça simulada, uma crítica que, lida hoje, soa quase irônica. A ameaça exagerada gerou reações reais, permanentes, em políticas públicas que vieram depois. Participantes descreveriam, em entrevistas posteriores, uma exaustão real ao final dos 2 dias de exercício, não física, mas da mesma natureza do esgotamento que segue uma crise verdadeira. Um dos organizadores relataria que a sala, por horas, parou de tratar aquilo como simulação. As decisões deixaram de ser hipotéticas dentro das próprias cabeças de quem as tomava. A ruptura é esta: o monstro nunca foi a varíola. O monstro era o padrão humano de tomar decisões irreversíveis, diante de uma ameaça que ninguém tinha tempo de verificar. Dark Winter não previu uma epidemia. Ele revelou uma patologia institucional documentada há décadas, pela psicologia comportamental. Sob pressão de tempo e informação incompleta, autoridades escolhem ação visível sobre verificação lenta. Mesmo quando a ação visível é mais perigosa que a espera. Não é fraqueza individual. É um padrão estrutural, repetido em toda crise,
onde a velocidade da decisão supera a velocidade da confirmação. 3 meses depois daquela sala escurecida em Andrews, o mundo real entraria em uma crise de segurança que faria os organizadores de Dark Winter serem chamados de volta. Desta vez não para simular, mas para aconselhar. O vice-presidente dos Estados Unidos pediria, pessoalmente, as fitas da simulação. O exercício fictício havia se tornado, da noite para o dia, o documento mais citado da nova era de segurança nacional americana. Nos anos seguintes, o Congresso americano citaria Dark Winter, nominalmente, na justificativa de novas leis de biodefesa e na criação de reservas nacionais de vacina. Um exercício de mesa, sem uma única pessoa doente, havia se tornado precedente legislativo. A peste nunca existiu. O protocolo que ela gerou, esse sim, tornou-se permanente. A arquitetura que vimos naquela sala de 2001 não morreu com o exercício. Ela se repete, silenciosa, toda vez que uma informação não verificada se move mais rápido do que a capacidade humana de checá-la, um boato sanitário que esvazia prateleiras de supermercado, uma manchete parcial que movimenta mercados inteiros antes da correção chegar. Um aplicativo de mensagens decidindo, por você, o que merece pânico hoje. Semanas depois de Dark Winter, cartas contaminadas com antrais de verdade começaram a chegar a redações de jornais e gabinetes do Senado americano. 5 pessoas morreram. Prédios federais fecharam. E, pela primeira vez, o exercício fictício deixou de ser hipótese acadêmica, tornou-se manual de referência. A ficção havia mapeado o comportamento institucional antes do fato acontecer, não porque adivinhou o ataque, mas porque descreveu com precisão como sistemas de poder reagem ao desconhecido. Anos depois, pesquisadores do MIT mediriam, com rigor estatístico, aquilo que aquela sala em Andrews só intuía. Um estudo publicado na revista Science demonstrou que notícias falsas se espalham, em média, significativamente mais rápido e mais longe do que fatos verificados nas redes sociais, não por acidente, mas porque a novidade e o choque ativam o mesmo reflexo emocional, que fez homens poderosos tratarem uma doença inexistente como sentença de morte coletiva. O padrão não desapareceu. Ele só trocou de mídia. Você não está diferente dos homens naquela mesa. Você só ainda não foi testado na mesma escala. Você viu esse mesmo reflexo em 2020, quando prateleiras de supermercado esvaziaram por um vírus que ainda mal havia sido descrito, decisões tomadas em minutos, sob a mesma lógica que dominou aquela sala 20 anos antes: agir agora, verificar depois. Não é sobre estar errado. É sobre uma velocidade que a espécie humana ainda não aprendeu a desacelerar quando o medo assume o volante. Se esse padrão te perturbou da forma como perturbou a mim quando encontrei esses registros, o próximo episódio vai mais fundo ainda. E ele começa exatamente onde este termina. O botão de inscrição está ali, embaixo. O próximo arquivo já está aberto. A história nos mostra o que aquela sala decidiu. A psicologia nos mostra por que decidiu. E ao olhar para aquele frasco lacrado, com a etiqueta simulação tratada como sentença, você vê um protocolo de defesa nacional? Ou o espelho da última vez que você tomou uma decisão irreversível, baseada em algo que nunca teve tempo de confirmar? Deixe sua teoria nos comentários. Estarei lá para lê-la.